Você tem perfis em mídias sociais, blog, canal aqui no YouTube, mas precisa de mais inspiração para procurar temas, para escrever posts inspiradores? Hoje a gente vai conversar sobre criatividade. Olá, tudo bem? Meu nome é Ju Toledo, eu sou nutricionista certificada em marketing digital e tenho visto que muita gente quer escrever para as mídias sociais, para divulgar o seu trabalho, para buscar mais clientes, mas tem uma grande dificuldade. A pessoa não sabe como escolher temas, como buscar conteúdos, fica aquela coisa assim, eu estou tão sem criatividade, eu não nasci para isso, eu não sei escrever. E todos nós que somos profissionais, que temos algo a entregar, que exercitamos nossos ofícios, que trabalhamos, é lógico que a gente tem muita coisa para contar. Então hoje a gente vai conversar sobre como se inspirar, como buscar ideias, como desenvolver temas para colocar nas suas mídias sociais. Antes de eu dar as dicas, eu quero convidar vocês a verem alguns vídeos também, vou deixar o link aqui na legenda, tá? Mas tem vários vídeos aqui no canal que eles vão complementar muito o que a gente vai conversar hoje, tá? Há poucas semanas eu fiz um vídeo sobre hashtags, que aumenta muito a questão da visibilidade, da encontrabilidade, como as pessoas chegam até você. Eu fiz um vídeo sobre engajamento, porque às vezes as pessoas veem, mas não comentam, não chegam até você finalmente, né? Assim, seu post não vira um negócio, né? Você não consegue fechar negócio usando as mídias sociais, então tem vídeo sobre engajamento. Tem um muito legal falando sobre administração do tempo para alimentar suas mídias sociais, que é outro problema que as pessoas reclamam muito. Falam, não tem tempo de mexer com isso. Eu fiz um vídeo que mostra tudo muito bem encaixadinho para que você utilize 1 ou 2 dias do seu mês para publicar na internet, para organizar, deixar tudo arrumadinho. Se você tiver essa gestão de tempo, você consegue fazer isso, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção de visibilidade, de encontrabilidade, de engajamento, tá? E também de como fazer isso virar dinheiro, além de administrar bem o nosso tempo para postar nas mídias. Mas vamos parar de enrolar e vamos lá às dicas de como ficar mais criativo, de como buscar conteúdo e temas para escrever nas suas mídias sociais. Gente, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que você é alguém único e o seu serviço também. Quando a gente é prestador de serviço, ninguém presta serviço como nós. Isso não existe. Então, mesmo que você seja, por exemplo, um nutricionista que trabalha com materno-infantil, outro nutricionista materno-infantil não faz as coisas como você. Você tem sua identidade de trabalho, sua identidade pessoal. Então, essa é a primeira dica. Comece a compartilhar com as pessoas as suas experiências. Existe, inclusive, o conceito de storytelling, que é a questão de contar histórias. As pessoas gostam muito de ouvir histórias. Então, se você vai falar de algum conteúdo e coloca isso na forma de história, alguma coisa que aconteceu no seu consultório, lógico, né? Resguardando as pessoas que estão envolvidas na história. Às vezes até uma historinha que você criou e aí coloca lá no final, essa história é fictícia, foi apenas para que você entendesse o que eu quis dizer, enfim, tá? Mas comece a contar histórias e as suas experiências, porque as pessoas gostam muito, muito dessa troca, tá? Muitas vezes, isso que a gente compartilha são questões muito simples, tá? E essa é outra dica que eu dou, foque em coisas simples. É muito comum a gente achar que tem que explicar coisas complicadas, que ninguém explicaria, e não é assim. Primeiro que se você intercalar conteúdos mais fáceis, conteúdos mais simples com os mais complicados, isso vai facilitar a gestão do seu tempo, tá? Você vai ter que suar menos. Segundo, que posts simples, muitas vezes são simples para você, mas para a sua clientela não é. Para o seu público não é, tá? Tanto é que quando eu faço vídeos ou posts, por exemplo, sobre Jab e Jet, bomba. E é uma coisa muito simples, a gente aprende o quê? No segundo, terceiro período de nutrição a gente aprende isso, tá? Mas é tão simples quanto necessário. Não tem como nutricionista trabalhar sem ter noção disso, né? De gasto energético. Então, parece simples e óbvio, mas é algo que muita gente ainda precisa de saber e que você, com a sua experiência, com a sua linguagem, explicando de uma maneira única, às vezes faz a sua clientela, a sua audiência, entender algo que ela ainda não tinha entendido, mesmo tendo sido explicado por outra pessoa, tá? Outra coisa, além de contar histórias e experiências e focar em coisas simples, é importante que você tenha um lugar para anotar as ideias. Porque as ideias surgem do nada. A gente fala assim, nossa, eu tive uma ideia para escrever, agora não lembro o que eu ia escrever mesmo, tá? Então, se você vai escrever daqui uma semana, vai predatar o seu
post, por blog, Instagram, seja o que for, é importante que você tenha isso registrado, facilita a sua vida. Tem um caderninho ali, uma cadernetinha, eu uso Evernote, né? Pego lá no celular na hora e anoto, tá? Às vezes penso, nossa, isso dá um bom tema para o vídeo. Eu vou lá, anoto, depois quando eu vou fazer os meus roteiros, eu vou lá e dou uma coladinha, tá? Então tem esse bloquinho de notas, inclusive para anotar questões, as dicas que as pessoas dão para você, questões, por exemplo, que seus pacientes perguntam no consultório. Tá? Que você tem um consultório, ou seu pai perguntou, sua avó, as pessoas começam a dar dicas do que elas gostariam de ouvir. E se de fato seu pai ou sua avó for alguém que for te dar uma dica boa para sua audiência, tudo bem. Senão não adianta, né? Ficar escrevendo coisas que não tem relação nenhuma com o seu negócio. Mas principalmente a nossa clientela, a nossa audiência, ela nos diz o que ela quer. Então o seu paciente no consultório, ele quer saber, por exemplo, se comer pipoca de micro-ondas todo dia faz mal. No final da consulta, você pega lá seu caderninho, seu bloquinho e fala, eu vou escrever um post sobre pipoca de micro-ondas, os malefícios ou benefícios, enfim, de se comer pipoca, tá? E você vai lá, dá uma estudadinha, escreve, coloca na sua conduta, pronto, tá? Pode fazer isso no intervalo entre uma consulta e outra, no final do dia anotar tudo, do jeito que você achar que fica mais legal. Eu anotaria no intervalo entre uma e outra para não esquecer nada, tá? Da mesma forma, se você já tem uma audiência digital, olha lá nos comentários, as pessoas dão sugestões também, e até o próprio Google, você começa a colocar lá, nutrição, aí ele dá lá várias opções, autocompletes, aquilo ali são dicas de pesquisas que já foram feitas, tem muita gente perguntando sobre, por exemplo, nutrição esportiva, então quando você começa a colocar alimentos que, aí aparece lá, engorda, emagrece, enfim. E aí você pode discorrer sobre assuntos que estão relacionados ao que as pessoas querem saber. E aí você pode também dar uma olhada até no Instagram, tá? Clica lá na busca, ver quais hashtags estão aparecendo mais, eles têm uma sugestão, né, de vídeos que estão mais badalados, tudo. Então, assim, a minha ideia com esse vídeo não é receitinha de bolo e dicas prontas, mas é como você vai criar o seu próprio conteúdo para sua audiência com a sua cara, tá? É a sua visão de mercado. Então esse negócio de falar que você não tem criatividade, não é verdade, tá? Porque o que é a criatividade? É simplesmente a gente juntar conteúdos, e conteúdo você tem, porque você é um profissional, você sabe o que prescrever, o que dizer, o que conversar com seus clientes, com seus pacientes. Então você busca esses conteúdos e cruze com a ideia do que as pessoas querem ouvir. A dica mais fabulosa de todas essas é anotar os insights que vêm para contar histórias e experiências e também atender as solicitações dos seus pacientes, dos seus clientes e as dicas que as pessoas te dão. Então, para finalizar, eu quero ler aqui para vocês 5 dicas para criar conteúdos fantásticos nas mídias sociais. Eu peguei esse material da Priscila Tescaro, ela é uma consultora para empreendedores, tá? Então ela diz que um conteúdo fantástico é sempre escrito com as suas próprias palavras, o que torna a sua mensagem pessoal, tá? Então em tempos de mídias sociais, algo que gera muita credibilidade nas pessoas é elas saberem que é você que está conversando com elas, tá? Então isso é extremamente importante. Por exemplo, eu também falo, e aí galera, né? Fala lá no History, né? Então quando eu falo, e aí galera, falo, olá, tudo bem? Meu nome é Toledo, esse olá, tudo bem? É bem a minha cara. Então assim, se outra pessoa falar olá, tudo bem, você vai lembrar de mim, né? Quem está acostumado a acompanhar o canal. Ou se eu estou acostumado a escrever de um jeito muito característico, as pessoas pegam, olham e sabem que sou eu também que escrevi. Se eu entrego para outra pessoa, de repente fala, isso aqui não foi a Ju que escreveu, não, porque não está com a cara dela. Tá? Então as pessoas que acompanham o nosso trabalho sabem do nosso perfil e as que não acompanham ou quem está começando agora, aproveite isso para criar credibilidade. Então a primeira dica da Priscila é que um conteúdo fantástico é sempre escrito com suas próprias palavras, o que torna sua mensagem pessoal. Segundo, um conteúdo fantástico é escrito com a mesma linguagem e o mesmo tom empregado para dirigir-se ao seu público-alvo, sem, contudo, perder um determinado nível de profissionalismo que satisfaça as expectativas desse mesmo público. Então, às vezes a gente brinca, principalmente na linguagem verbal, mas a gente também não pode escorregar ao ponto de perder a credibilidade por conta de um tom muito informal. Tenha cuidado com isso, mas sabendo que o tom que você usa com o seu público é o tom da sua conversa. Tá? A pessoa que está conversando, que está lendo, ela sabe que foi você. Terceiro, um conteúdo fantástico é atualizado e publicado de maneira constante. Por isso que eu fiz o vídeo, tá, gente? Da questão
do gerenciamento de tempo. Para você ter regularidade, para você conseguir fazer isso, você administra seu tempo que dá certinho. Um conteúdo fantástico é atualizado e publicado de maneira constante. Não se limite a publicar o conteúdo e então desaparecer, pois assim o seu público também desaparecerá. 4. Um conteúdo fantástico é isento de retórica corporativa e de jargão profissional, que podem confundir o público. Resumindo, em vez de fazer aquela coisa toda rebuscada, converse numa linguagem mais fácil, que você vai se fazer entender muito mais. E 5º, um conteúdo fantástico é transparente, o que significa que o público-alvo o interpreta como aberto, honesto, facilmente acessível e confiável. Ou seja verdadeiro, tá? Seja transparente nas mídias sociais, que as pessoas percebem isso, tá? Então, é isso. Eu espero que com essas dicas você consiga se inspirar melhor, você consiga ir atrás de fontes que te inspirem a escrever algo que seja muito específico, que seja sua cara, que faça com que você aumente a sua visibilidade e sua criatividade nas mídias sociais. Se você gostou do vídeo, dê uma roladinha na legenda aqui embaixo para ver o link dos vídeos que eu já comentei aqui hoje, tá? Que vão completar muito essa questão de marketing digital para você. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Criar vídeos aqui para o YouTube, mas está sem criatividade? Como se inspirar? Você está precisando de mais criatividade, de mais